Sou Daniel Vilar, eu tô aqui no CrossFit Dádiva já há 5 anos, desde o finzinho de 2019, quase 6 anos, que eu tava passando na frente do box. Vi a placa escrito CrossFit, não sabia muito bem o que era, aí eu parei aqui, como o box é aberto, eu parei para assistir um pouco da aula, vim me informar com o professor que estava aqui na época, como é que funcionava, como é que era, quais eram os valores. Foi aí que eu conheci o CrossFit. O começo no CrossFit foi muito sofrido, porque eu tenho uma deficiência, eu tenho uma paralisia cerebral, com uma emparesia do lado esquerdo do cérebro, que afeta o lado direito do corpo, então todo o meu corpo ele é paralisado, ou pelo menos um reflexo, o que não é paralisado, ele tem um reflexo menor. Foi muito difícil no começo, porque tem muito exercício de coordenação motora. Não é só levantar o peso, tem uma coordenação motora envolvida naquele exercício. Mas com o tempo eu fui entendendo que o meu nível de comparação não era com a pessoa que estava treinando no box do lado, não era um competidor meu. Pelo menos aqui no Dádiva, a pessoa que está treinando no box do lado te ajuda, te dá uma dica, fica feliz quando você desempenha melhor, quando você alcança o resultado que você queria. Então isso para mim deu uma sanada nessa dificuldade, sabe? Além do suporte de todos os coaches que tinham na época, ajudando, entendendo a minha necessidade por possuir uma deficiência para conseguir atingir aquele objetivo da minha forma. Ser deficiente no Brasil e ser deficiente no esporte é uma afirmação todo dia. Todo dia que você tem que se afirmar que você consegue. Quando não tem alguém desacreditando de você, você tá meio que desacreditando de você. Vir pro CrossFit bate totalmente em desencontro com o que eu já sofri de, tipo, médicos falando que eu seria inválido, que eu não tinha capacidade cognitiva, que eu não tinha capacidade motora, que eu mal iria andar. Então, para mim, é sempre um desafio aqui. Então, o CrossFit em si, como é esse desafio diário, e é uma barra muito pesada você carregar isso, é uma vitória todo dia. Aqui, mesmo no box, até para não ficar um clima pesado comigo mesmo, um clima pesado no ambiente, eu trato isso como uma brincadeira. Tô sempre me divertindo, tô sempre levando isso como uma competição mesmo, um desafio para mim, sabe? Então ajuda muito para mim na autoestima, na igualdade mesmo, de você se sentir igual a todo mundo, não se sentir excluído, não se sentir isolado por ter uma deficiência ou não. Isso me ajuda tanto aqui, quanto no meu profissional, quanto na minha relação interpessoal com outras pessoas, em todo o processo. É uma dose, uma alta carga de autoconfiança que eu recebo todos os dias vindo aqui. Cara, eu sempre gostei de competir, assim. Antes do CrossFit, eu já corria 100, 200 metros, às vezes 400 metros. Tentava competir em categorias de PCD, de deficiente mesmo, mas na época que eu competia não tinha muito suporte. E dito isso, eu até deixei de lado essa parte. Quando eu entrei no CrossFit, ativou isso em mim novamente. Eu passei numa seletiva, eu tava entre fazer o CrossFit e ser atleta do SESI Paralímpico, aí eu preferi o CrossFit. E aqui surgiu a oportunidade de competir numa categoria de deficiente que eu me adeque, que seja de igualdade para mim. Esse foi o 2º ano que eu competi na categoria. Ano passado, eu fiquei em 22º colocado na minha categoria de paralisia cerebral leve no mundo. Esse ano eu já fiquei em 15º colocado na categoria de paralisia cerebral leve no mundo. E ainda descobri que eu estava numa categoria errada, porque eu estava numa categoria que exigia mais do que eu poderia entregar com a minha deficiência. Então, provavelmente ano que vem eu vou competir de novo na categoria correta, que está nivelado no meu nível, consigo um resultado melhor, talvez, e até para o CrossFit Games. Quando você tem uma deficiência que impacta o seu corpo inteiro, eu tenho uma paralisia que impacta o meu braço, minha perna, impacta o meu corpo inteiro. E tem gente que vê você assim, ou olha, ou pensa em você assim, sempre achando que você não vai conseguir. Tá numa competição, é eu mesmo provando pra mim que eu vou conseguir. E tipo, aqui no box também, quando não tá competindo, eu tô provando pra mim que eu não vou conseguir. Mas quando tá valendo ali, quando tem gente depositando confiança em você, depositando esperança em você, é a sensação que, meu, o cara que não ia conseguir, ou o cara que é o deficiente, foi enterrado. Então isso pra mim é muito gratificante. Que aqui eu sou o Vilar, eu não sou o deficiente, eu não sou o cara da paralisia, eu não sou o cara do encurtamento do tendão, eu não sou o cara sem reflexo, eu sou nada, eu sou o Vilar. Então aqui eu já enterrei. Quando eu vou pra competição, eu quero ir pra competição, enterrar de novo esse fantasma que fica na vida da gente, né? Porque, querendo ou não, sofre preconceito, sofre algumas
comentários que não são legais. Mudou a minha saúde, sem dúvida nenhuma. Isso é o principal de tudo, mudou a minha saúde em si, de tipo, aqui a gente tem um condicionamento diário, então a minha saúde melhorou consideravelmente, mudou a minha autoestima, mudou até o desenvolvimento da minha deficiência. Porque aqui, como eu tô todos os dias exercitando meu corpo e todas as partes do corpo, incluindo o tendão, incluindo a mão que não tem reflexo, incluindo o cognitivo para coordenação motora, para pensar no próximo movimento, para pensar tudo junto, hoje, eu andando assim, nem todo mundo percebe que eu sou deficiente. Depois do boxe, eu cheguei no limite do que eu posso conseguir chegar na normalidade de um deficiente. O máximo que o meu corpo consegue chegar. Então isso pra mim foi uma super vitória. Mudou como eu me vejo, como eu me sinto, como eu me dedico nas coisas, como eu tenho mais confiança para achar que eu consigo as coisas. Porque mesmo, se eu consigo levantar um deadlift com 135 quilos, eu consigo resolver um problema no trabalho, eu consigo resolver um relacionamento, eu consigo resolver alguma coisa fora daqui. Então mudou tudo. Lá atrás, quando eu era moleque, mais novo, eu tava praticamente para ser aposentado por invalidez. E ser aposentado, para mim, naquela época eu não entendia muito, era legal. Tipo, pessoas que ganham um dinheiro aí sem fazer nada. Depois, eu fui pesquisar o que era invalidez, que é a falta de capacidade motora, cognitiva e tal. E principalmente o que é um inválido. O que é um inválido? É o cara que não tem capacidade motora, cognitiva, que não tem utilidade. Falei, peraí. Que coisa é essa? Que é isso? Eu não sou inválido. Então isso é uma sombra quase que eu carrego muito. Então eu sempre tô tentando reforçar isso, Não me desafie. Aqui, já não carregar esse estigma e ter sempre um desafio pra mim, não que as pessoas me desafiem aqui me chamando de inválido, é o que me motiva mais ainda, porque eles já não me veem assim e eles me dão mais desafio do que eu mesmo acredito que eu posso fazer. Uma coisa que eu falo é que, eu indico pra todo mundo porque o mundo de academias, treinos e tal, ele é extremamente preconceituoso. Seja com deficiente, seja com gordinho, seja com magrinho, E aqui é o único lugar que eu não senti isso. No CrossFit e aqui no CrossFitidade, Então, no começo da gravação, eu até perguntei pro Thiago quanto tempo eu tô aqui, porque eu nem conto aqui quanto tempo, não é um peso eu estar aqui. Isso que eu acho a parte mais incrível, sabe? Aqui eu sou que nem todo mundo e aqui eu posso ser o meu melhor e como diz o slogan do boxe, eu posso ser melhor do que eu imagino. Vem conhecer o CrossFit. O CrossFit é mais do que cargo, o CrossFit é parceria, é time, é convivência com as pessoas, é apoio de todo mundo e também desenvolvimento físico. E principalmente, se cair para alguém assistir esse vídeo que seja deficiente, vem conhecer o CrossFitidade aqui em São Paulo. É o melhor CrossFit para pessoas com deficiência, todos os treinos são adaptados, todos os treinos são voltados para sua necessidade. Eu indico demais, seja você um sedentário comum, seja você uma pessoa curiosa sobre o CrossFit, seja você um deficiente que acha que não consegue. Tipo, aqui você consegue. Eu sou a prova viva disso.